Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Introdução à Programação utilizando a linguagem Python. Nessa aula a gente vai entender como funcionam as funções. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai ver o que são funções, vamos fazer algumas analogias para você entender melhor como essas funções funcionam. Depois a gente vai ver quais são as funções nativas do Python. E depois a gente vai ver em específico como você pode utilizar a função print. Para você entender o que são funções, como elas funcionam, inicialmente eu vou fazer uma pequena analogia com ações. Em vários momentos da sua vida você faz ações. Por exemplo, pedir uma pizza, ou correr, ou sentar, ou fazer achocolatado com leite, ou levantar, ou qualquer outra ação. Porém, cada ação dessa que você realiza, na verdade, você está fazendo várias outras ações internas. Porém, você resume todas essas pequenas ações em uma grande ação, em uma ação só. Vamos para um exemplo. Para a ação de pedir pizza. Para você pedir uma pizza, você tem que fazer várias ações. Por exemplo, você tem que pegar seu celular, você tem que procurar o contato da pizzaria, você tem que discar, você tem que falar com o atendente e tem vários e vários passos que você tem que realizar para você conseguir fazer a ação de pedir pizza. Porém, a gente acaba resumindo todas essas ações que a gente precisa utilizar para pedir uma pizza em pedir pizza. E é utilizando mais ou menos essa ideia, mais ou menos esse conceito de resumo de ação que entra as funções em programação. Uma função é uma sequência de comandos que possuem uma funcionalidade definida. Na nossa analogia, é como se a gente tivesse a ação de pedir pizza, porém, quando a gente pede uma pizza, na verdade a gente vai estar fazendo várias outras ações. Para a gente conseguir utilizar uma função em programação, a gente deve saber três coisas principais. O nome dessa função, ou seja, o nome da ação, a lista de parâmetros e o tipo de retorno dessa função. Vamos para as características. Primeiro, o nome da ação. O nome da ação é o mais simples, que é, pelo que o próprio nome já diz, é o nome da ação. Um pouco mais complexo tem a lista de parâmetros, que são as especificações para que a ação consiga ser executada. Por exemplo, quando você vai pedir uma pizza, obrigatoriamente, quando você liga para a pizzaria e pede uma pizza, a atendente vai lhe perguntar o seguinte, vai lhe perguntar qual é o sabor da pizza que você está pedindo. Logo, para que você realize aquela ação, você deve fornecer algumas especificações. No caso de pedir pizza, seria qual é o sabor da pizza. Mas se a gente estivesse falando em correr, você poderia especificar como você vai correr. Por exemplo, correr mais rápido, correr mais lento, especificar a distância, especificar o trajeto. Então, a lista de parâmetros é uma lista de especificações de como você vai realizar aquela ação. E já o tipo de retorno é o produto final da ação. Dependendo da ação, ela vai ter lista de parâmetros diferentes, pois cada ação precisa de especificações diferentes, e também vai possuir tipos de retorno diferentes. Em Python, a gente tem várias ações nativas, várias funções nativas, ou seja, funções que qualquer programa em Python pode executar. Essa lista, essa tabela foi tirada da documentação oficial do Python, que tem o link aqui do lado, que vai fornecer para a gente as funções que a gente pode utilizar no nosso programa, ou seja, os comandos que a gente pode pedir para o programa fazer e ele vai entender. Desses comandos, dessas funções que a gente pode utilizar no Python,
A que a gente vai estudar, a primeira que a gente vai ver como é que funciona, para a gente entender como funções funcionam, é a função print. É essa funçãozinha bem aqui. Para a gente conseguir utilizar essa função no nosso programa, a gente tem que fazer o seguinte, escrever o nome dela e, entre parênteses, quais são os parâmetros dessa função. Por exemplo, se a gente estiver utilizando a função ABS, você, ABS, entre parênteses, quais as especificações você está fornecendo. Print, o nome print, entre parênteses, quais especificações você está fornecendo. Int, o nome int, depois quais especificações você está fornecendo. Se a gente for ver a documentação do Python, ele vai dizer que a função print é dessa forma. Sempre que você for olhar uma documentação e ver o nome de uma função e, entre parênteses, várias coisas escritas, essas coisas que estão entre parênteses significam os parâmetros que você pode fornecer para a função. Alguns deles são difíceis da gente conseguir entender nesse momento, então, por agora, a gente vai estar trabalhando somente com o primeiro parâmetro que a gente pode fornecer, que é asterisco objects. Para você entender na prática como funciona essa função print, a gente vai lá no Google Colab para a gente exercitar e programar e utilizar essa função print. Vamos lá. Estamos aqui no Google Colab. Vou renomear para print. Criar nosso notebook para especificar como funciona a função print e vamos lá. A função print, pelo que o próprio nome já diz, significa imprima. A gente vai estar pedindo para o computador, pedindo para o nosso programa, imprimir uma mensagem. No caso, imprimir não é mandar a impressora imprimir uma mensagem. Quando a gente fala imprimir em programação, significa mostrar para o usuário aquela informação. Então, como é que a gente pode utilizar o print? A gente escreve o nome print, ou seja, o nome da ação, o nome da função é print. Escreve parênteses, abre e fecha parênteses. E entre os parênteses, a gente vai ter que fornecer o que é para ser impresso, o que é que ele vai ter que imprimir. Por exemplo, a gente pode escrever um nome. Se eu apertar Ctrl Enter, ele vai estar executando. Vou criar uma outra célula. Posso escrever print em um certo valor numérico, por exemplo, 5, que ele vai imprimir esse 5. Posso fornecer entre esses parênteses uma variável, que ele vai imprimir o valor daquela variável. Por exemplo, variável recebe Nepomuceno e depois pedir para ele imprimir Nepomuceno, ou seja, imprimir a variável. E utilizando essa função print, esse comando print, a gente pode pedir que o programa imprima várias coisas ao mesmo tempo, simplesmente separando essas informações por vírgula. Por exemplo, posso pedir imprime, ou seja, print, entre parênteses, vou escrever Thaleson, vírgula, var. O que ele vai fazer? Ele vai escrever tanto o Thaleson quanto o var. Quando eu executar, ele escreveu as duas mensagens. E essa função print a gente pode estar utilizando para imprimir quantas informações a gente quiser de uma só vez. Então era isso, espero que você tenha gostado de entender o que é uma função em programação, qual é a analogia que você deve fazer para conseguir entender. Nós vimos a utilização básica de uma função, que é a função print. Utilizando ela, a gente vai pedir para o computador, para o programa, imprimir informações para a gente.
E nas próximas aulas a gente vai aprender bem mais sobre quais as funções a gente pode utilizar e como elas funcionam. Desejo para você bons estudos e até a próxima!